Meu nome é Samira, eu sou aluna da pós-graduação do Instituto Federal Goiano, cursando docência em educação técnica, profissional e tecnológica, e nós estamos tratando da disciplina de História e Política na educação profissional e tecnológica no Brasil. E eu queria te convidar para conversar um pouquinho sobre isso. Em História e Política na educação profissional e tecnológica do Brasil, por ver História e Política aliadas, nós podemos ter uma visão crítica da evolução das políticas para a educação profissional e tecnológica no Brasil e o que ainda precisa de ajustes, o que precisa ser mudado para vencer a dualidade na educação profissional quanto à educação básica. Aqui um breve recorte da história. Desde a criação das escolas de aprendizes e artífices em 1909 até a criação dos institutos federais em 2008. Então é uma história de muita luta, uma história de superação, de vencer paradigmas, né, da educação profissional para o filho do pobre e da educação básica para os filhos das elites. Hoje os institutos federais eles estão num patamar de excelência. Então, em qualquer camada da sociedade, é uma honra ter os seus filhos ingressando no Instituto Federal de Educação. E isso é, sim, um exemplo que precisa ser lembrado, repetido e melhorado a cada dia. Então, é bom falar também do que deu certo. A educação profissional e tecnológica ainda é vista como um recorte na educação básica e superior. Hoje é possível ingressar um curso técnico e depois se especializar, ou mesmo um curso superior de tecnologia e depois ingressar em um mestrado profissional, mas existem limitações e muito dessa dualidade, educação básica, educação profissional, educação superior, educação tecnológica, ela ainda existe e muitos preconceitos precisam ser vencidos. Nós temos aqui também exemplos de redes e instituições de educação profissional no Brasil. Além das redes públicas, nós temos os SES, os Serviços Nacionais de Aprendizagem, que também tem o seu papel aqui de excelência a ser destacado, e as instituições privadas que formam profissionais dentistas, técnicos, né, em odontologia, enfermagem, contabilidade, etc. Aqui algumas siglas para facilitar nossa leitura de um recorte da lei. Entre as ações e políticas públicas para a educação profissional e tecnológica, é preciso destacar as que trouxeram mudança na lei de diretrizes e bases. Em 97, nós tivemos a segmentação entre o ensino médio e o ensino técnico, separando inclusive os currículos, né, dessas escolas e criando também o PROEP no mesmo ano, que foi um programa que buscava expandir a educação profissional e também reformar a educação profissional e tecnológica no Brasil. De 2003 a 2007, nós tivemos a criação do Plano Nacional de Qualificação, os planos setoriais também, e a criação do Brasil Profissionalizado, que com força do Decreto-Lei 6.302 também traz algumas mudanças. Nesse ano foi feito um levantamento sobre a oferta da educação profissional e tecnológica no Brasil e foi proposta a expansão da rede pública federal. Em 2008 nós tivemos a criação, como ações estruturantes, né, da educação profissional e tecnológica, a criação dos institutos federais e a inserção de uma seção sobre a educação profissional na LDB, por força da Lei 11.741. Foi celebrado um acordo de gratuidade com o Sistema S. 2/3 da receita compulsória líquida é destinada a cursos gratuitos, o que foi também um grande avanço. E nós tivemos também aqui a criação do SISTEC. O SISTEC ele vai funcionar como uma plataforma que condensa, que reúne informações sobre as escolas, os cursos e os seus alunos dentro desse sistema. Nós tivemos a criação da rede ETEC Brasil em 2011 e essa rede ela busca também levar a escola, democratizar o acesso ao ensino através da escola na modalidade de educação à distância. Ela vai ampliar, né, facilitar a oferta e não somente o acesso, mas a permanência na educação em qualquer lugar do Brasil, né, a pessoa poder cursar uma faculdade com qualidade. E o Pronatec. O Pronatec é um programa nacional de acesso ao ensino técnico e ao emprego. Ele busca uma intervenção, né, através da Lei 12.513, não somente na formação, mas no acesso ao emprego. Então, é preciso destacar
aqui falando ainda em Instituto Federal, falando dessa necessidade de integração, nós tivemos acesso à entrevista com o Dante Henrique Moura, e o professor Dante falava da importância de tirar a lei do papel, de que a integração curricular no PROEJA, ela seja pensada na formação integral do aluno. A educação básica e a educação profissional não deve ter diferença, nós devemos buscar formar um cidadão, né, que não somente pense democraticamente, mas que haja democraticamente, avaliar esse aluno democraticamente, falar a linguagem do aluno, deixar de infantilizar a educação de jovens e adultos. O direito à educação não é somente um direito da criança e do adolescente, é um direito do homem brasileiro, da mulher brasileira. Então, ainda há muitos desafios, é preciso avaliar a educação e melhorar e crescer, né, qualificando profissionalmente, sim. Ainda em entrevista, durante a disciplina, nós tivemos uma entrevista do Francisco Cordão, que é membro do Conselho Nacional de Educação, e ele falava da importância de aprender a aprender, né? É necessário que o aluno saiba por que aprender, para que ele continue aprendendo, ele saiba por que fazer assim, e nada disso é possível sem a história, né? É preciso andar num caminho de avanços para que hajam menos retrocessos, como a gente tem visto. O ensino à distância é um caminho, né? A necessidade também de estimular o empreendedorismo, a mudar realmente o status quo, transformar a sociedade através da educação e pensar a educação, né, de jovens e adultos de uma forma que alcance realmente esse público. Então, por último, nós vimos o artigo entre o prescrito e o vivido, e um artigo extremamente crítico, e ele fala também dessa trajetória histórica, mas ele fala através com foco, né, na implementação do programa em um instituto federal específico, e ele nos chama a atenção para o nosso papel como educadores dentro do processo, né? Nos inserirmos no processo, tentarmos modificar. Então, é interessante que o título, né, do prescrito ao vivido, entre o prescrito e o vivido, ele nos chama a atenção. Prescrito, ele é adjetivo do que já caducou. Se você olhar no dicionário, vai falar, perdeu a validade por decurso de prazo. E se você procurar a raiz da palavra, significa a ideia de um escrito na frente, alguma coisa que passou a régua, fechou a conta e colocou uma coisa nova na frente. Se você olhar diante da lei também, é aquilo que não tem valor. E, infelizmente, descreve grande parte dos programas que norteiam a educação brasileira. Se nós quisermos viver uma realidade diferente do que foi prescrito, do que está prescrito, do que prescreveu, é preciso que nós assumamos também o nosso papel de educadores, né, e possamos nos sujeitar a nos qualificarmos, a avançarmos, a falar a linguagem do aluno. Essa atividade é um exemplo disso. Eu nunca gravei um vídeo, então para mim foi muito difícil, foi um processo complicado, mas é preciso atualizar, é preciso crescer, é preciso mudar, porque em todo o Brasil existem pessoas que não têm acesso. Então, se nós pensarmos em democratizar, um dos caminhos são sim as tecnologias, as mídias, porque elas alcançam muito mais longe do que uma sala de aula que aceita no máximo 40 alunos, e aí você já tem ali a limitação do calor, do tempo, do número de carteiras, do número de pessoas. Não há limites para a educação à distância. Então, é sim um dos caminhos, nós precisamos fazer o nosso papel. Então, espero que esse breve resumo ele possa realmente ter acrescentado alguma coisa, e é isso aí. Muito obrigada.